Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do Cuidado Integral à Saúde. Meu nome é Wilder Sidney, sou médico de família e hoje a gente vai falar sobre um assunto mais que especial, que é a minha especialidade médica, Medicina de Família e Comunidade. Mas antes de eu falar dos princípios da Medicina de Família, eu queria contar uma historinha rápida para vocês. Em 2013, eu trabalhava como médico na saúde indígena aqui no interior do Amazonas e eu fui fazer um atendimento na aldeia a 2 horas de distância da cidade, né? 2 horas de distância descendo o rio num barco. Chegando lá, eu atendi um cacique lá, que é o chefe da aldeia, né? Que estava com infecção enorme na perna e ele simplesmente, o patriarca da família, a liderança da aldeia, né? E tinha também um forte vínculo com o militarismo e como eu já fazia o atendimento dele de forma contínua há 2 anos, eu já conhecia bem ele e eu sabia que uma coisa que ele não queria aceitar seria fazer o tratamento desse problema no hospital. E basicamente o que eu tive que fazer naquele dia foi utilizar os princípios da medicina de família e comunidade para convencê-lo de fazer o tratamento. Não no hospital, mas perto do hospital, na casa de uma filha dele, na cidade. E foi essa negociação que eu fiz e ele aceitou. A gente fez o tratamento no domicílio da filha dele, né, um antibiótico na veia, endovenoso, e a gente conseguiu salvar a vida daquele paciente naquele dia e foi uma das coisas mais satisfatórias que já aconteceu na minha vida depois que eu me formei como médico. Então por que eu contei essa história para vocês? Para exemplificar o que é a medicina de família e comunidade, né? Então, basicamente eu vou citar os princípios e explicar o que eles são e aí a gente vai contextualizar com essa história. Por exemplo, o primeiro princípio, quem escreveu esses princípios foi considerado o pai da medicina de família e comunidade, que escreveu esse livro, né? William McQueen, né? E o primeiro princípio que ele escreveu foi que o médico de família, ele cuida de pessoas. Ele não cuida somente de uma parte do corpo, ele não cuida somente de uma doença específica. A gente cuida das pessoas. Ou seja, naquele atendimento com aquele paciente indígena, naquele dia, eu não podia só olhar para ele e ver uma infecção na perna, né? Eu tive que entender todo o contexto dele e eu tive que entender que ele tinha medo de hospital, que ele tinha receio, que ele tinha expectativa que eu ajudasse ele, né? Tudo isso fez com que eu conseguisse ter sucesso na minha conduta com ele, né? Então a gente não cuida de uma parte do corpo, a gente não cuida de uma doença, a gente cuida da pessoa, né? Dentro de uma família, dentro de uma comunidade, respeitando as crenças, respeitando as vontades, dando autonomia para ela também participar do processo terapêutico. Segundo princípio, como eu acabei de falar, a gente cuida da doença, né? Então tive naquele momento que ser um clínico bom, um clínico qualificado, eu tive que fazer um bom diagnóstico clínico, tinha uma celulite e eu realmente precisava fazer esse tratamento hospitalar. Só que como fazer um tratamento hospitalar, né? A literatura médica é bem enfática nisso, celulite, infecção de pele, tem que ser tratado com antibiótico dentro do hospital, né? Com antibiótico na veia. Mas como fazer isso se o paciente não queria? E aí que o segundo princípio fala, a gente cuida da doença, mas cuida do doente. Então eu tive que também fazer uma abordagem, além de ser uma abordagem clínica, de ser um bom clínico, eu tive que ser um bom terapeuta, no sentido de cuidar também da parte emocional, da parte psicológica dele. Terceiro princípio, prevenção. Em toda consulta, o médico de família ele não perde a oportunidade de fazer prevenção. Por exemplo, nesse caso em específico, o que o paciente tinha, ele tinha uma feridinha no dedo, né, que provavelmente levou a uma porta de entrada, né, foi por onde a bactéria subiu para causar a infecção. E aí nesse momento eu fiz o diagnóstico do problema de infecção de pele, mas eu aproveitei para dizer, olha, tenta quando for andar na mata, usar um calçado para evitar que isso aconteça de novo. Ou seja, em toda consulta o médico de família ele busca fazer também prevenção para que outros problemas não aconteçam.
Quarto princípio, a gente estratifica o risco da população, ou seja, mesmo a gente nunca trata dois hipertensos de forma igual. Tem o hipertenso que tem um risco maior e tem o hipertenso que tem um risco menor. A pessoa que tem um risco maior para desenvolver alguma complicação da hipertensão, a gente trata de uma forma diferente. A pessoa que tem um risco menor para desenvolver complicação da hipertensão, a gente trata de forma diferente. Então, dependendo do risco, a gente trata e a gente faz uma conduta diferente. Quinto princípio, faz parte da comunidade, né? O ideal seria que os médicos de família eles atuassem próximos das pessoas, ou seja, que eles conhecessem onde essas pessoas moram, como elas vivem, quais são os costumes, para que elas conseguissem intervir de forma mais resolutiva, né? Então, se eu vivo numa comunidade que está tendo uma epidemia de diarreia e eu bebo da água que todo mundo bebe, provavelmente eu vou ter diarreia e eu vou conseguir pensar nisso de forma mais rápida, eu vou conseguir intervir de forma mais rápida para resolver esse problema. Sexto princípio, o médico de família ele não atua somente dentro do hospital, ou dentro da unidade básica, ou dentro do consultório, ou dentro de uma policlínica. Um local que a gente também atua é dentro das casas das pessoas. A gente cria um vínculo muito forte com as pessoas e esse vínculo faz com que as pessoas nos recebam em seus lares e a gente consiga também, através dessa visita, entender a dinâmica familiar, entender os costumes, entender como essa família funciona, quais são as coisas positivas e negativas que podem estar interferindo no problema daquela pessoa. Então, é uma ferramenta que a gente chama de ferramenta muito importante na prática médica do médico de família e comunidade. E por fim, não menos importante, o médico de família ele é um gestor de recursos. Mas não estou falando apenas de recursos de dinheiro, estou falando de recursos, por exemplo, quando a gente solicita um exame que ele não era necessário, a gente está gerindo recursos. Quando a gente encaminha um paciente que não precisava ser encaminhado, a gente está gerindo recursos. Porque toda vez que a gente prescreve um remédio, que a gente solicita um exame ou que a gente encaminha o paciente ou não, a gente está fazendo gestão do recurso. A gente sabe que o nosso sistema de saúde público ele é muito... já falta muitos recursos. Se a gente não tiver a sabedoria de solicitar exames, né, e de prescrever medicações e encaminhar pacientes de forma adequada, quando realmente esses pacientes precisam, a gente acaba onerando mais o sistema, a gente acaba piorando o sistema. E da mesma forma o sistema de saúde privado também. Eu já trabalhei no público, já trabalho no público, já trabalhei no privado, então eu conheço dos dois. O privado também, se você solicita muito exame, se você faz muito procedimento, você acaba onerando o sistema e muitas vezes os estudos mostram que isso não resolve de forma efetiva os problemas das pessoas. Então o médico de família, ele acaba sendo um gestor nesse sentido. A gente não solicita exames de forma desnecessária, a gente não prescreve remédios de forma desnecessária, a gente não encaminha de forma desnecessária. A gente só faz o que realmente o paciente precisa e que, claro, o paciente deseja. A gente toma essa decisão compartilhada com o paciente sempre. Bem, esses foram alguns princípios da medicina de família. Nos próximos vídeos a gente vai falar, né, muito mais sobre isso, né, e vamos desdobrar mais sobre esses princípios, vamos falar de outras competências do médico de família, né, abordando alguns problemas e algumas situações, como abordagem familiar, abordagem comunitária, competência cultural e por aí vai. Espero que essas informações tenham sido úteis, espero que você tenha acesso a um médico de família no futuro. O ideal, o meu sonho é que um dia todo mundo tenha acesso a um médico de família, todas as pessoas tenham acesso à atenção primária, uma equipe de saúde, um médico de família que cuide de verdade, de forma integral das pessoas, em todos os seus contextos, em todas as suas necessidades. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.